o tema que nós vamos abordar hoje, ele foi retirado deste livro. Ele é a base da nossa conversa de hoje. Momentos de Saúde, por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Mas antes de propriamente entrarmos na nossa atividade, gostaria de relembrar uma história adaptada dentre as milhares boas histórias que existem dentro da série Momento Espírita. Ela conta para nós que naquela manhã, um pouco chuvosa, algo parecido com hoje, por exemplo, as 3 gerações das mulheres da família se reuniam dentro do carro em uma breve viagem. Lá estava presente a neta, com o frescor dos seus 20 e poucos anos. A mãe, já apresentando a maturidade da idade adulta, e junto também estava a avó, que era o simbolismo da experiência, de quem já viveu bastante. Sim, ela era uma das jovens há mais tempo naquele momento. O carro desenvolvia velocidade muito tranquila e muito segura, porque não havia tanta pressa. Então, em poucos instantes, ele estaciona em frente a uma instituição. Essa instituição era uma casa de repouso. A neta abre a porta para a mãe, que segue abrindo a porta para a já referida senhora mais experiente. Então, aquela octogenária, assim relata na mensagem, se apoia nos braços da neta e, de maneira lenta, paciente, calma, como quem já viveu muitas histórias na vida, se dirigem até o interior daquela instituição. Uma instituição muito bem conservada, com muitos profissionais à disposição para o que fossem necessários. Chegando lá, então, aquela senhora, acompanhada da mãe e da neta, é encaminhada até o quarto. A senhora, já citada, era portadora de baixa visão, enxergava muito pouco. Então, a neta pacientemente explicava: vó, estamos percorrendo agora um corredor muito amplo, muito bem iluminado. A pintura das paredes são claras. As portas levemente escurecidas, combinando muito bem com toda a decoração. Há alguns quadros para a parede. A avó então responde: sim, minha querida, posso perceber certas coisas ainda. E aquela pequena viagem continua até se aproximarem de uma porta. Pacientemente, a mais madura abre a porta com muita tranquilidade. E então, as 3 adentram aquele ambiente. Mãe, você tem certeza que ficará bem aqui? Sim, minha filha, tenho certeza que ficarei bem aqui. Minha condição visual e seus afazeres profissionais e as outras lides de sua vida não permitem que você possa mais cuidar de mim com o mesmo apreço que você gostaria, querida. Eu estou bem. A neta, comovida, começa então a explicar para a avó: vó, aqui vai ser a sua cama. Ela não é muito alta, para facilitar que você possa levantar. Ao lado dela, há um pequeno móvel, um criado mudo, aonde você possa repousar os seus pertences de usos diários. A janela, vovó, dá para um amplo jardim, com a grama muito bem aparada, com árvores que estão, neste momento, muitas delas, explodindo em flores, atraindo pequenos insetos. Realmente é uma cena muito bonita. A avó, pacientemente e sem nenhum traço de mágoa, responde: eu estou gostando de tudo, querida. Estou achando tudo realmente maravilhoso, muito bom. Então, ela diz assim: a avó pretende ficar um pouco sozinha para se ambientar melhor com o seu novo aposento? Sim, gostaria, pois ainda consigo lentamente realizar algumas atividades. Mãe e filha se retiram do quarto, ao que aquela jovem
relata para a mãe: puxa vida, mamãe, como é bom poder tratar com a vovó. Ela é tão serena, ela é tão tranquila, ela não demonstrou sequer um traço de afetação por estar vindo para a casa de repouso. Assim, eu gostaria muito também de poder envelhecer dessa forma, de adquirir mais experiências. A mãe, uma pessoa realmente bastante sábia, então responde: pois é, minha filha, se você deseja, comece treinando desde já. Porque a sua avó não se transformou nessa pessoa da noite para o dia. Querida, quando Deus pretende fazer uma abóbora, ele precisa de apenas alguns meses. Mas quando se trata de um carvalho, demanda uns séculos. Retorno para a avó e a avó diz: eu já adorei tudo. Todas se despedem. E, segundo o relato do momento espírita, tudo fica muito bem. Gostaria de passar para o tema agora. Todas as mensagens do livro de Momentos de Saúde, ele vem com essas mensagens que antecedem o tema a ser abordado. Decisão de ser feliz, é como se fosse uma visualização terapêutica, onde nós repetimos: o psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento de mim. Depende coordenar os movimentos, eleger as metas e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Decisão de ser feliz é o primeiro capítulo desse livro. E ela começa assim: empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador, de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes, e sem qualquer agressão continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo desde o berço até o túmulo e depois dele como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo, a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Vou focar um pouquinho neste slide aqui, neste momento. Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Aqui a gente vai lembrar das tábuas que Moisés sobe até o morro para trazer, aonde ela diz assim, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Torna-se uma situação muito complicada quando nós decidimos que a nossa vida deve estar agradável, em detrimento do sofrimento dos outros. Há termos que te ouve no Evangelho e que são muito chocantes, quando eles dizem assim, que nós vivemos um vale de amarguras e que vai ser impossível nós vivermos um mundo justo
um mundo de paz, um mundo onde o amor prevaleça, enquanto uma pessoa ainda estiver chorando. É claro que nós devemos, sim, lutar muito pelo nosso bem-estar. Um trabalho que nos proporcione rendimentos, que nos ofereça a vida digna, que nos possibilite algum conforto. Não há problema em andar de carro, de forma alguma. E não há problema que você tenha um carro modelo 2025, ano 2025, não há problema nenhum. Não há problemas em você ter altos rendimentos. Não há problemas em você ter uma casa confortável, bem isolada das intempéries da natureza. Não há problema nenhum. O grande problema, meus queridos, é quando nós colocamos todas essas menções materiais que deveriam estar a nosso trabalho, a nosso favor, como meta absoluta. Que nem mesmo nos importássemos com o bem-estar de quem está próximo de nós. Horas. A gente não precisa parar para pensar muito em quantas são as famílias que se desfazem por causa das heranças. Porque eu tenho mais direito sobre os outros, porque eu passei mais tempo em casa. Então, devemos nos empenhar para ter uma vida agradável, sim. Por que não? A ti e aos outros. Que a nossa felicidade, a felicidade real, não as excitações da vida, não a parte que apenas nos traz o prazer mundano, esteja acima dos outros. Que nós não precisemos fraudar, que nós não precisemos lesar, que tudo o que tenhamos seja de forma justa. É importante que tudo quanto faças apresente o significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência. E deve se caracterizar por experiências enriquecedoras. Fácil, né? Bem fácil. Apresentar um significado positivo em todas as situações que nos são apresentadas. Os reveses da vida, eles se apresentam. Eu não diria que eles são normais, porque cada um tem a sua provação, vamos dizer assim, por estas terras aqui. Há pessoas que vão laborar a vida inteira e nunca vão ficar ricos, tipo eu. Parece que nunca vai dar certo, né? Apenas para o teu sustento. Há pessoas que parece que a facilidade com a matéria, falando o jargão que todos nós entendemos, de ter o toque de Midas, aonde tudo dá certo, é algo simples, que nunca vai passar por dificuldade financeira. Mas, às vezes vai ter dificuldade de relacionamento com a esposa, com a irmã, com o filho, com a filha. Às vezes vai ter dificuldade de relacionamento por intransigência dentro do próprio serviço, do próprio ambiente profissional. Porque o aprendizado dele não está a passar por, entre aspas, grandes necessidades materiais. O aprendizado dele está justamente na questão relacional. E aí,
como que nós fazemos para transformar tudo isso num significado positivo, motivador de novos estímulos para seguir adiante? É aquela famosa pergunta 1018, 1019 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, né? Ele ficava perguntando, quem é esse sábio vô-lo, né? Vô-lo disse, um sábio lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Faze como eu fazia quando estava encarnado na terra. Antes de dormir, aconchegava a minha cabeça no travesseiro e fazia uma análise do meu dia. Se tudo o que fiz não gerou prejuízo para o meu próximo, se não gerou prejuízo para a minha moral e para a minha ética. É necessário para que possamos ter esse significado positivo e motivador de todos, de novos estímulos para o prosseguimento da existência. Nós não estamos aqui para levantar críticas, de forma alguma, não é isso. Mas algumas vezes, vamos pegar o exemplo do nosso trabalho, nós recebemos uma crítica, às vezes, que não é tão construtiva assim. O que a gente vai fazer com essa crítica? A gente vai fazer realmente uma análise e dizer, puxa vida, o encarregado, o chefe, o diretor, ele foi mal posto nas palavras. Poderia ter utilizado outras formas de conversar, mas ele não falou de todo errado. Realmente, o que ele falou do meu rendimento está um pouco abaixo do esperado. Basta fazer essa análise que façamos. Mas muitas vezes o que acontece, meus amigos, é que eu não fico preso, fico apenas preso na crítica. Porque ele me agrediu, porque ele foi mal educado, porque ele foi grosseiro, porque ele acha que é o chefe, porque ele acha que pode mais. E eu fico apenas preso nisso e não faço nada de reflexão com relação ao meu desempenho. Certa feita, o homem chega em casa muito cansado. Então, ele aproveitava alguns minutos do almoço para descansar. E aquele dia ele começa a observar certas coisas. Ele chega em casa e a cadeira, que deveria estar no lugar, estava quase no meio da cozinha. Ele tropeça nela, quase machuca o pé, e ele então fica irritado. Então ele pega e conversa com a mulher assim, esposa, como que você não enxerga essa cadeira que está no meio do caminho? A mulher então responde, esposo, essa cadeira que está no meio do caminho e que você tropeçou, foi deixada por você mesmo no meio do... Mas como assim? É que você chega tão cansado do seu serviço, se alimenta, está tão preocupado que você precisa estar recuperado para voltar, que você mesmo afasta a cadeira, vai para o sofá, se atira sob a prerrogativa de ler o seu jornal, aonde você lê no máximo uma ou duas frases e cai adormecido. E o homem olha assustado para a esposa e disse, eu faço isso? Sim. Há 7 anos era o tempo em que eles eram casados. Então, faz necessário que façamos uma recalibragem do significado positivo dos estímulos que se apresentam para nós. Faz necessário. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo desde o berço até o túmulo. E depois dele como resultado dos teus atos. Aqui nós estamos falando daquela palavra que nós adoramos dentro do Espiritismo, que é o livre-arbítrio.
que é o livre-arbítrio. Claro que é uma figuração que nós chegamos sozinhos, percorremos o nosso caminho e voltamos sozinhos e somos senhores dos nossos atos. Olha que grave, até mesmo no pós-túmulo, porque é lá. Cadê? Porque é lá que nós vamos ver o resultado dos nossos atos. Lá vai ser nos apresentado tudo o que fizemos aqui, tudo não, algumas coisas que fizemos aqui. Porque nós temos sim um pouco de escolha do que fazer nessa vida. Decisão de ser feliz é uma delas. Isso não é um pieguismo. Isso não é um pieguismo. Isso é mais pura realidade. Há pessoas, com certeza todos nós conhecemos alguma delas, que moram nos locais dito difíceis, aonde a marginalidade é alta, aonde a periculosidade é alta, aonde a taxa de homicídio é um absurdo. E a pessoa é feliz. Não de morar nesse lugar, mas ela é feliz porque ela tem um lar, porque ela está abrigada, porque ela está batalhando para melhorar de vida. Ela é feliz. É uma opção. Certamente, alguns de nós conhecemos também alguma pessoa, algum companheiro, algum amigo, algum conhecido, primo do tio, do avô, de não sei quem lá, que o cara é muito bem de vida, que o cara tem fazendas, que o cara tem empreendimentos, que o cara tem aquilo que nós falamos agora há pouquinho atrás, o toque em Midas. O cara diz, eu vou abrir uma lojinha, e a lojinha vai se transformar numa rede. E a pessoa vive abaixo de antidepressivos. E a pessoa vive abaixo de tratamentos médicos. E a pessoa vive à base das brigas. Porque qual teria sido a decisão tomada? Meus queridos, imagino que nós aqui, não somos da ordem franciscana. A ordem franciscana, as 3 cordinhas lá que eles carregam é obediência, castidade e humildade. Né? Isso é com eles. E não há nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Né? Mas qual está sendo a nossa meta? Qual está sendo o nosso foco real? O que realmente eu almejo? O que realmente eu conquisto? O que realmente tem valor? Essa é uma pergunta que só a gente pode responder para a gente. O que tem valor para mim? Quais são as minhas prioridades? Mas isso é de cada um. Gerar simpatia produzindo estímulos otimistas para ti mesmo representa um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica em pleno desabrochar. Não vai dar certo. Mas olha, não vai funcionar. Não vai dar certo. Está tudo errado. Eu não consigo. Meu destino realmente é ser sofredor. Eu vim nesse mundo para sofrer mesmo. Porque Jesus já dizia lá no Evangelho, neste mundo só tereis aflições. E é verdade. Gente do céu. Bem coisa de paranense. Gente, do céu.
O que estamos fazendo conosco mesmo? O que estamos fazendo conosco mesmo? Que tipo de energia eu estou emanando, gerando dentro de mim? Que crenças limitadoras que eu imponho para mim mesmo? Ah, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque Deus é pai, não é padrasto. Né? Eu vou conseguir. A conquista já está feita. Funciona? Claro. Claro. Claro que funciona. Desde que tenhamos feito também a nossa parte. Domingo passado, estava levando meu filho para fazer a prova, né? Uma prova aí, um simulado. E ele estava preocupado. Eu comentei com ele. Cara, estudou? Estudei. Estudei. Daí, então, agora você conta com um pouquinho da ajuda divina também, né? Porque é muito difícil, no meio desse conteúdo todo, você saber tudo. Então, você faz a tua parte, estuda tudo que você pode, e daí um pouquinho antes da prova, você dá aquela descansadinha, né? E diz assim, ó pai, estudei. Eu fiz a minha parte, eu não faltei na escola, eu não matei, eu anotei, eu fiz tudo, né? Eu estudei, eu li, eu fiz resumo. Ajuda que cai o que eu estudei, pelo menos. Aí é justo. Aí é justo. Fazemos a nossa parte e daí entregamos na mão de Deus. Agora, gente, quem de nós aqui entrou com os 2 dedinhos assim, ó? Nunca falou assim, eu joguei pro universo. Sai de baixo. Sai de baixo. Sai de baixo, porque se você jogou pro universo, vai cair na tua cabeça de novo. Não dá certo. Não dá. A gente é aquela coisa assim de eu querer me eximir totalmente da responsabilidade. Quero saber. Não, não dá. Não dá. Daí te lembra o outro trechinho do Evangelho que vai dizer assim para nós: dá conta de tua obra. Dá conta de tua obra. Né? Lembra da parábola do Senhor que entrega o talento para cada um dos servos? Para um deles, ele entrega 1 talento, para o outro, ele entrega 2 talentos, e para o outro, ele entrega 3 talentos. E dá um tempo. Aí ele chama de novo. Ele chama o que deu 3 talentos e fala: o que fez com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, eu investi, eu consegui amealhar mais terras, e os 3 talentos que você me deu, Senhor, eu estou lhe devolvendo aqui 9 talentos. Servo bom, servo dedicado. Toma aqui mais 9 talentos para você. E você, que fez 2 talentos? O que fizeste com esses 2 talentos? Ah, Senhor, 2 talentos, eu tive que trabalhar muito com eles. Mas eu fiz bons investimentos também. E eu estou devolvendo para você, Senhor, 5 talentos. Puxa, 5 talentos, que bom. Então toma, mais 5 talentos para você. Servo bom, servo dedicado. E você? O que te dei 1 talento? Que fizeste com eles? Senhor, sei o quanto és rigoroso. Sei o quanto és zeloso e cuidadoso. E tive medo. E enterrei o talento. Quando me chamaste, tirei-o e aqui está ele novamente. Servo preguiçoso, pois não ficará com nenhum talento. Me devolve. Não dá para jogar para o universo, né? Não dá.
né? Temos que multiplicar. Temos que fazer a nossa parte. E aí sim, Senhor, tudo que eu fiz poderia ter... Tudo que eu fiz, estou lhe apresentando. Agora me ajuda. É justo. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras e desonestas. Eu vou ler só a última parte. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras e desonestas. O nosso comportamento deveria ser agradável. As pessoas gostariam de ficar perto da gente. Tá, ninguém é perfeito. Né? O perfeito não é uma piada que eu vou falar agora, né? Foi crucificado. Mas, gente, se tornar um tormento e ser induzido a atitudes perturbadoras e desonestas. Paulo, o apóstolo, o convertido de Damasco, ele dizia assim, que nós temos uma corte, que na realidade uma nuvem de espíritos nos envolve. Está lá no livro Paulo e Estevão, pode conferir. Está lá. Tormento, perturbador, desonesto. Quem é a nossa nuvem? Quem é a nossa corte? Qual é o nosso imã de atração? Que grave, né? A forma com que nós pensamos, que grave, né? A forma com que nós nos dirigimos às pessoas. Que grave. Tuas mudanças de atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Gente do céu. Tem casa que até aquele cachorrinho poodle, bonitinho, fofinho, é brabo. É brabo. Não é brabo de morder, né? Porque o pincher, pelo amor de Deus, aquilo lá, ele é brabo de natureza, né? Mas a gente conhece os pincher que são coleiro, que são gostoso, que são brincalhões, que refletem o tutor. Porque as nossas atitudes afetam aqueles com os quais convivem. Às vezes a gente chega nervoso em casa, e é normal, né? A vida não é confete, né? Confete é aquele de comer, né? Que é colorido, docinho e gostoso. Nem sempre, né? Às vezes tem um gostinho de losna. Mas não pode ser só isso, né? Porque isso vai afetar com quem a gente convive. E daí, continuando, diz assim, ó, brindam com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Mas como é que fulano consegue ser tão feliz? O cara dá risada de tudo. Ele não se abala. Até quando ele tem que fazer algo extremamente sério, ele leva com leveza. Porque é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente oferece bem, doçura, paciência, amorosidade, mais nos é reposto. A gente tem passe aqui na Casa Espírita. E muitas pessoas perguntam assim, ó, como é que é o passe da Casa Espírita? O passe da Casa Espírita ele é misto, né? É um
passista que está lá fazendo a imposição das mãos sobre você, ele está cedendo a energia dele para você. Mas tem espiritualidade que age sobre ele, como se ele fosse um vaso a derramar bons fluidos sobre você. Daí vem a pergunta: não gasta? Não gera desgaste para o passista? O que você acha? Você acha que sim? Acha que não? Não. Não gera desgaste. Porque quanto mais ele doa, desde que seja de bom coração, mas aqui todo mundo é de bom coração, tá, gente? Né? Calma aí. Quanto mais ele doa, mais é derramado sobre ele. Mais é brindado sobre ele. Tá? Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Aqui foi colocado, né, Joana, não é bem? Ela coloca só 3 modelinhos, né? Ela fala de Buda. Renunciou a todo o conforto principesco para atingir a iluminação. Aquela imagem do Buda que tem, vestido só com uma túnica, sempre disposto a conversar. Dá para dizer que o cara era um príncipe? Né? Algumas pessoas, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da gente, todo mundo conhece uma pessoa assim. Ela fica extremamente incomodada com o sofrimento do outro. Extremamente incomodada. E tem atitudes, porque isso gera incômodo em todos nós. A pobreza do outro, a miséria do outro, a necessidade do outro, ela nos impacta. Ela nos impacta. Alguns de nós vão lá no portão atender. Né? E tentar fazer uma boa ação. Nem que seja só entregar um prato de comida. O outro vai olhar e vai dizer: eu não aguento, eu não suporto, então eu não vou. Mas incomoda. Tá? Siddhartha Gautama, que era o nome de batismo dele, sentiu esse incômodo no dia que ele sai travestido de camponês dos arredores do palácio, porque ele achava que o mundo era lindo, ele achava que o mundo era colorido, ele achava que o mundo era doce, ele achava. Mas quando ele rompe os muros e ele começa a observar a pobreza, ele começa a observar a fome, a doença, a dor, ou não ter o básico, ele não consegue mais retornar. Não consegue. Então, ele atinge a iluminação. É o que nós vamos ter que fazer? Claro que não. Essa era a passagem do Buda, era dele, não a nossa. Tem uma figura muito icônica da história recente agora, da Revolução Francesa, Maria Antonieta. Já ouviram falar dela? Maria Antonieta era a rainha, a esposa de Luís XVI, se não me engano, que foi o rei que foi deposto, né? Durante a Revolução Francesa. E os correligionários chegavam porque a vida do reinado, do condado deles, era muito farta, era muito luxuosa, era o que nós consideramos de gostoso. E eles chegavam para a rainha e diziam: Senhora, a população, os camponeses não têm pão para comer. O que há de fazer, senhora? Horas! Se não tem pão, que comam brioches.
Entende como que cada um vai enxergar a situação do outro? Maria Antonieta, mais tarde, é conhecida como a louca, né? Mas tudo bem. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr a sua meta. Indômito quer dizer não domável. Lembra que foi Maomé? Maomé, ele é o profeta do Islã. Ele tinha um objetivo. Ele tinha uma meta. A meta dele era não fundar o islamismo, mas apresentar àquela comunidade que lá se encontrava a ideia monoteísta, a ideia de um Deus único. Sabe lá, quando a gente enxerga aquelas cenas na televisão da prostração deles? Eles estão dizendo algo parecido assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é apenas um. Ama-o de todo o teu coração, toda a tua força e todos os seus valores. Ele estava passando essa ideia do Deus único. A gente não vai entrar hoje na discussão sobre religião, nós não vamos discutir hoje sobre radicalismos, sobre intolerância, não. Nós estamos falando do objetivo do profeta Maomé, que era apresentar um Deus único. Ele tinha uma meta. Tá? Ele tinha aquela frase lá: todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade. A felicidade para Buda era estar entre os pobres, era levar o conforto. Para Maomé, era apresentar um Deus único, no meio de um povo extremamente politeísta, com muitos deuses. Gandhi tinha uma meta quando passou pela dor. Final de 1800 e lá vai bolinha, ele está numa viagem de trem. E naquele tempo, o sectarismo, a separação entre as classes era muito rígida. Ele era advogado, formado, só que ele tinha a cútis mais escura, mais avermelhada. Estava sentado num banco do trem, destinado apenas aos brancos. Mohandas Gandhi é retirado do banco à força pelos seguranças e atirado para fora do trem em movimento. Ele quase morre. É naquele momento em que Gandhi traça a sua meta de vida, que era liberar o povo do jugo inglês, mas sem derramar sangue. E ele consegue. Ele faz isso. E o nosso maior modelo, Jesus, ele preferiu a cruz infamante e a mudança do comportamento fixado no amor. Olha, se você parar com essa coisa de que o meu reino não é daqui, eu mando eles pararem o seu castigo de 100 chibatadas. Essa foi a primeira condenação de Jesus. Porque ele pregou no sábado, né? Lembram disso? A condenação de Jesus foi essa. Como não tinham por onde, como os poderosos não tinham por onde enredar o mestre, eles acusam que Jesus pratica trabalhos no 7º dia da criação. Daí a gente vai olhar lá no começo, não vou me lembrar agora qual livro, se é Deuteronômio ou Levítico, não vou lembrar qual que vai falar. Ou a Gênese? Não, a Gênese não é. Que vai dizer assim, é a Gênese, os 7 dias da criação. Que vai dizer assim, que no 7º dia, Deus, o Criador, observa a criação e vê que é bom, e então descansa.
Aí, a gente não entra em crenças, a gente entende o porquê que algumas religiões guardam o sábado. Está certo, está errado, não interessa. Né? É só para poder contextualizar a situação aqui. Jesus foi acusado de praticar uma cura no sábado. Mas é muito engraçado, porque os senhores da lei que condenam Jesus também o condenaram no sábado. Esquisito, né? Jesus cometeu um erro, por favor, né? O que estamos falando aqui? Aos olhos dos doutores da lei, comete uma infração, é condenado, mas é acionado um júri naquele mesmo sábado que não poderia ter trabalhos. Mas em momento algum o mestre deixou de amar. Deixou a sua meta de mostrar um Pai misericordioso, de mostrar um reino de Deus que tinha lugar para todos, até para os coxa branca. É sério. É sério. Até para a coxa branca tem lugar no reino dos céus. Não que eu seja atleticano, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas em momento algum, ele deixou a meta dele de pregar a lei do amor que vem de meu Pai. Momento algum. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade. Estudar a Joana de Ângeles é legal. Porque cada palavra, gente, você dá uma lida e corre para o Google para saber o que quer dizer, né? E assim, fiquei pensando, né? Nossa, simpatia e animosidade, animação, né? Não é. É muito pelo oposto, né? Animosidade quer dizer desentendimento, quer dizer que não concordo, quer dizer que você está errado. Todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo. Vão receber simpatia, mas também vão receber o desprezo. Estando sempre a abraços com os sentimentos desencontrados dos outros. Porém, fiéis a si mesmo, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Quando temos uma meta. Né? Quando temos a nossa meta, certamente vamos receber apoio. E certamente também vamos receber o desprezo, ser a chacota. O que eu vou contar para vocês agora aqui não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com doutrinação, não tem nada a ver com olha como ele é bonzinho, né? 20 e poucos anos atrás, antes de conhecer o Espiritismo, às vezes, eu gostava de tomar um golinho de alcoólico. Sabe aquele famoso trago social? Eu gostava. Você vai estudando, vendo algumas coisas, e acho que a virtude do Espiritismo não é que ela te proíbe. O Espiritismo não proíbe de nada. Nada. Absolutamente nada. Mas tem uma coisa muito chocante, porque ela te coloca na direção dos teus atos. Toma que o carro é seu. Se você andar na velocidade correta, tranquilo. Se você não andar na velocidade correta, você vai levar multa. É isso. Se você pode lidar bem com a multa, tranquilo. Aí, assim, por opção, eu preferi não ingerir mais alcoólicos. Totalmente abstêmio há mais ou menos 20 anos. Como eu estou falando, não estou querendo servir de exemplo, não é isso. É só para ter, assim, aquela coisa. Quando eu comecei, disse, não, acho que eu não quero mais.
Às vezes a gente ia nas confraternizações do local de trabalho, de família, e o povo já vinha, né? Obrigado. Eu estou tomando remédio. Não tomo. Para de beber? Não. Não, estou tomando remédio. Né? E, tipo assim, o medo dessa animosidade do mundo, né? Aí depois de um tempo ele vai superando. E, tipo assim, não dá para criticar ninguém, né? Não, realmente o sabor do alcoólico não me apetece mais o paladar. Então eu prefiro água com gás. Até a coca estou deixando de tomar, a maior loucura. Né? Mas tudo bem. Né? E quando a gente põe os objetivos de saúde, por exemplo, da vida da gente, certamente a gente vai receber simpatias de algum. Poxa, que legal! Não toma mais coca, que bom! Né? Mas uns vão dizer, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que é isso? Faz mais nada? Nem coca toma! Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conta naturalmente com o apoio de Deus. Desde que a sua intenção seja legítima, seja real, seja justa, seja de coração. Está acabando, gente. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo o sofrimento, as lutas, as dificuldades que aparecem. Pelo contrário, sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento legítimo. Vou ser do bem. Quer dizer que estou imune a qualquer investida contrária. Aí é que está. Né? E aqui eu tenho uma palavrinha que diz ali assim. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores. Desafio que Deus coloca para você? Não. Desafios que a gente enfrenta para levar adiante a nossa convicção. Não tem nada a ver com Deus. Parei de beber, gente. Mais nada. Aí eu vou na festa das pessoas que não comungam com a minha ideologia de ser abstêmio. Você acha mesmo que todo mundo vai parar de beber por causa de mim? Capaz. Capaz. Não é isso. Deus não vai fazer isso. Deus vai dizer, viva a sua escolha. É isso. Tenha fé, que eu te sustento junto. Mas o trecho é teu. O trechinho é seu. Não é do fulano lá. Isso é com você. Você tomou essa atitude, não ele. É isso. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Essa aqui é muito forte. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. Vou contar para vocês. Adivinha qual é o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? 5. Capítulo 5. Ele só perde para o último, que acho que é o 23º, 25º lá, que é a coletânea de preces para todas as situações da vida, que vale muito a pena ver e ter do lado da cama. E sabe qual é o título do 5º capítulo do Evangelho?
a justiça das aflições. A justiça das aflições. Eles já sabiam que não ia ser muito fácil para a gente. Então, eles prepararam o evangelho bem dosado, bem encorpado. No 5º capítulo dele, com bastante biotônico fontoura espiritual, para a gente se fortalecer, para entender o que são essas aflições. Entende? E para que a gente não veja na luta apenas sofrimento. Tem muita gente que levantar às 5h30 da manhã, andar 20 minutos a pé, pegar 4 ônibus, passar 4 horas dentro dele, para chegar no serviço, para trabalhar o dia inteiro, para retornar com 4 ônibus, descer no ponto, andar 20 minutos, chegar em casa perto de 10 horas da noite, uma luta muito dolorida, um sofrimento terrível. Enquanto outras pessoas vão dizer, puxa, tá difícil, né? Frio. Ainda mais agora, essa chuvinha aí de manhã. Ônibus lotado, mas eu tenho um emprego. Eu tenho meu sustento digno. Vou batalhar bastante aí, para ver se eu compro um carrinho, para diminuir as 5 horas para 1h30. Quem sabe eu vou batalhar mais um pouco, porque abrir uma empresa perto da minha casa, e eu com um currículo bacana, eu vou conseguir a vaga. Entende? A luta, meus amigos, ela é inevitável. Não tem jeito. Mas o sofrimento é opcional. Né? Travemos nossas boas lutas. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre e promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. E isso, gente, não é palestra motivacional. Isso é fato. Isso é fato, né? Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Queridos amigos, nós chegamos assim ao término da nosso monólogo, né? Porque só eu que falei, mas tudo bem. E eu só gostaria de retornar para o segundo slide, que tu possa lembrar disso. Nós colocamos lá no comecinho e vamos encerrar com ele. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz em todos os dias da minha vida. Minha vida. Né? Vai repetindo na cabeça. Hein? Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. E para terminar, submetendo-me a essa força vital, tudo se torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Gratidão a todos. Se tiverem algum questionamento, por favor, fiquem à vontade. Não? Então eu convido todos a fazermos uma prece, seja ela no sentido do agradecimento. Querido Senhor, às vezes as nossas decisões de sermos felizes ficam um pouco atabalhoadas. Auxilia-nos, não tomando a decisão por nós, mas munindo-nos da vontade de sermos melhores, munindo-nos da vontade de sermos felizes, munindo-nos, pelo menos, da vontade de termos momentos felizes. Sim, querido Pai, atravessamos momentos, às vezes, difíceis. É a alta madrugada, aonde o ponto mais escuro da noite está acontecendo.
Mas, Senhor, bem sabemos que em poucas horas o sol volta a clarear e brilhar novamente. Que possamos ficar em paz sob as bênçãos de Jesus. Que assim seja.